Fala aí, Taylor, tudo tranquilo? Bom, para quem não me conhece, eu sou o Guilherme e estou aqui para ajudar a cada profissional aí do outro lado a avançar para o próximo nível, trazendo conteúdo relevante para, logicamente, fazer você crescer. E hoje não pode ser diferente, a gente vai falar sobre um assunto muito controverso, principalmente para quem está começando na área da estética, ou começando na área de polimento ou polimento técnico, tá? Que é o quê? A escolha da máquina. A gente tem vários vídeos falando exatamente sobre esse assunto. No entanto, acaba-se que fica um tanto inconclusivo ou todos vão exatamente para o mesmo lado, tá? E o que eu quero trazer hoje para você que está com dúvida, você que hoje está com a sua primeira máquina, ou até mesmo você que já tem a sua primeira, a sua segunda, quer saber qual a terceira que você vai compor aí no seu arsenal de equipamentos, tá? Bom, hoje a gente tem basicamente, falando de funcionamento, 3 tipos de máquinas. Nós temos a máquina rotativa, que todo mundo conhece, e também todo mundo conhece as famas dela, Infelizmente algumas são famas ruins que foram trazidas por profissionais que não conseguiram dominar essa máquina, e outras, logicamente, que são provenientes dela mesma, que no caso é a dificuldade de você manipular ela, principalmente no início. É uma máquina que você exige uma dedicação maior para você dominar ela. Nós temos também as famosas roto-orbitais, e dentro dessa linha de roto-orbital a gente tem a com funcionamento livre e a com funcionamento forçado. A com funcionamento livre, todo mundo sabe que são máquinas menos agressivas, entre aspas, tá? Mais dóceis, ou seja, é mais fácil da gente dominar esse tipo de máquina por conta da sua órbita livre, ou seja, ela meio que se molda ao que você fala. Ela não tem resistência contra você, ela não é tipo um boi selvagem, ela tá mais ali para um pôneizinho legal que você vem e passa a mão. E nós temos também a máquina roto-orbital com funcionamento forçado, e aí a gente já une um pouco da selvageria da máquina rotativa, mas também com a doçura, a sutileza da máquina roto-orbital, tá? Essa máquina forçada, galera, como o próprio nome já diz, ela funciona de uma maneira diferente da órbita livre, A órbita livre, quando a gente está ali na etapa de polimento, a gente faz uma pressão um pouco maior, dependendo ali da velocidade que você tiver, ou pega alguma área muito curva, a gente percebe que a máquina ela começa apenas a vibrar, ou seja, orbitar. Ela perde a capacidade de rotação dela e, por consequência, a redução no nível de correção dela também acontece, tá? Já na rota orbital forçada, a gente não tem esse problema e nem essa ação. Por quê? Ali existe uma engrenagem onde ela funciona independente do movimento de órbita, tá? É como se realmente tivesse uma força ali dentro, movida por engrenagens independentes, ou seja, ela rotaciona para depois orbitar, tá? Então ela não para a órbita dela, por mais que você pressione, por mais que você pegue um local curvo, ela não vai parar de rotacionar, beleza? Então, após ter mostrado aqui para vocês, esses 3 modelos de máquinas, lógico que dentro disso a gente não vai entrar nesse assunto hoje, falando sobre tamanho de órbita, mas a gente conseguiu mostrar para você hoje os tipos de máquina que você tem à sua disposição, tá? Bom, vamos lá. Para você que está começando, tá? E ainda não fez um curso profissionalizante, beleza? Logicamente, a gente indica você começar realizando um curso, tá? Para que você justamente seja orientado da melhor forma possível a conduzir essa ferramenta, tá? Até para você ter conhecimento de inúmeras variáveis que ela traz com ela mesma, para que você tenha o melhor resultado possível, tá? Mas, vamos lá, se você não tem experiência, ainda não fez um curso, quer começar sozinho, tá difícil, não tá dando para pagar um curso, a gente entende, tá? Eu também comecei dessa forma, eu não comecei com dinheiro para poder investir, eu fui devagarinho, fui colhendo muita coisa, muita informação na internet,
Então, se você está nesse mesmo nível que eu estava lá no início, comece por uma roto-orbital livre, tá? Dica, existe aí o tamanho de órbita de 21 milímetros, que é uma órbita bem grande, e existe uma órbita de 15 milímetros, que é uma órbita um pouquinho menor, tá? Eu particularmente comecei com a de 21, tá? Mas, como eu falei, na época eu não tinha muita orientação. E hoje, né, depois aí de 5 anos no ramo de estética automotiva, trabalhando com uma máquina, né, por mais de um ano, né, eu só tive a minha roto-orbital de 21 durante mais de um ano, então eu fazia milagre com ela, literalmente, né? Quem trabalha aí na área, quem está habituado, sabe do que eu estou falando, né, por conta da dificuldade de você trabalhar em áreas menores ou áreas difíceis, né, por conta do tamanho da órbita, tá? Então o ponto é esse, tá? É uma máquina que tem uma órbita muito grande, então justamente nessas áreas menores, né, ou então em áreas muito curvas, muito côncavas, né, entradas, desníveis, você acaba tendo que ter uma atenção muito maior na hora que você estiver fazendo o processo de polimento, para que você não perca nível de correção, né? A gente faz o setup ali inicial, vê como é que o verniz vai responder, vê como é que a coisa vai funcionar, achamos o nosso setup. No entanto, se a gente não prestar atenção, né, nos resultados, se a gente não fizer a inspeção após a gente terminar o nosso processo em cada peça, né, a gente pode correr um sério risco de não conseguir desenvolver um processo de polimento uniforme, tá bom? Então, por conta dessa dificuldade, tá, hoje, né, eu indico você a comprar uma roto-orbital livre de 15 milímetros. Pela órbita dela ser menor do que a de 21, então você tem mais facilidade para trabalhar justamente nessas áreas menores, né, quinas, curvas, sem ter uma perda muito grande, tá, na ação de correção da máquina, tá bom? Por isso, hoje, se eu fosse começar, eu começaria, tá, diante, lógico, de todos os fatores que a gente falou, eu começaria com uma roto-orbital livre de 15 milímetros, tá bom? Ah, Guilherme, mas aí é uma máquina muito fraca. Não escute essas más línguas, tá bom, pequeno gafanhoto? Por quê? A gente sabe que tem muita gente que fala muita coisa e às vezes sem conhecimento de causa, tá? Então, quando você conhece o instrumento de trabalho que você está utilizando, você consegue extrair resultados fantásticos, né? Igual antigamente, quando havia somente a máquina rotativa e chegou a máquina roto-orbital, todo mundo dizia que era uma máquina que não tinha eficiência, ela só servia para etapa de refino ou de lustre, né? Era uma máquina fraca, era uma máquina mais para etapas de finalização. E, no entanto, hoje a gente já vê que existem compostos polidores desenvolvidos para esse tipo de máquina, né? Justamente para acrescentar, incrementar a produtividade dela na hora de fazer a correção de defeitos, né? A gente vê, eu, por exemplo, eu não tenho máquina rotativa, como eu falei, comecei com a minha roto-orbital de 21, prato de 6 polegadas, bandejão mesmo, e tenho ela até hoje, vou mostrar daqui a pouquinho para vocês, e assim, não sinto falta alguma de ter uma máquina rotativa, tá? Hoje eu tenho uma roto-orbital livre de 21, 6 polegadas, né, que é a minha primeira, tenho uma de 3 polegadas com órbita de 12 e também tenho uma máquina orbital forçada, tá? De 8 milímetros de órbita e 5 polegadas de prato, tá bom? Então hoje meu arsenal é esse. Então, e trabalho, graças a Deus, muito bem com elas, me sinto confortável, tá? Então, para você que já está aí na primeira máquina, né, de repente já comprou a sua rotativa ou você já está com a sua roto-orbital livre e você gostaria de ter mais uma máquina, né, pode ser pelo fato de você querer revezar, de não usar uma máquina só no processo inteiro e não forçar o seu equipamento, ou por você também querer obter resultados mais expressivos e mais detalhados no seu processo de polimento, né? Qual seria a segunda opção? Bom, eu indicaria para você, se você tem uma máquina, se você começou como eu, uma máquina de 21, de 6, com prato de 6, eu indicaria você
na sua próxima compra, comprar uma máquina de 3 polegadas, tá? Por quê? Aí você vai complementar aquilo que a tua máquina de 21 e prato de 6 tem dificuldade em fazer, tá bom? Se possível, compre uma com engrenagem forçada, tá? Com órbita forçada, beleza? É mais difícil de achar, é um pouquinho mais caro, dependendo da marca, mas eu te aconselho isso, tá? Porque aí, por mais que você tenha uma máquina com um prato menor, mais ou menos desse tamanho, se você tiver, aqui a gente tem uma área um pouco mais plana, mas se fosse uma área mais côncava, né, a gente teria um certo problema, e o mesmo problema da órbita, tá? Porque a órbita da de 3 polegadas é uma órbita considerável também, tanto que ela é maior do que a máquina de órbita forçada, né, que é de 8 milímetros. Então a órbita dela é de 8, a de 3 polegadas é uma órbita de 12 milímetros, se eu não me engano, tá? Então a gente sofre um pouquinho com esse problema, beleza? Mas se não conseguir, cara, ok, sem problema algum, você vai estar bem servido, beleza? Ah, Guilherme, agora eu estou na minha terceira máquina, o que eu poderia fazer? Bom, se você está no mesmo caminho que eu, seguindo essa mesma trajetória, eu indico para você comprar uma máquina forçada, tá? Rotorbital forçada, ou então uma máquina rotativa, tá bom? Isso vai do seu gosto, vai da sua proposta, vai daquilo que você tem como visão do teu negócio, da tua estratégia de polimento, tá? Mas eu indicaria para você uma rotorbital forçada. Eu hoje, como falei, não tenho rotativa, só trabalho com máquinas rotorbitais, tá? Que aí você literalmente está bem completo, você já consegue fazer muita coisa, você já consegue, né, obter um nível de correção em vernizes mais duros, né, de uma forma muito mais expressiva e mais rápida, tá? Embora como eu disse, né, as rotorbitais livres, elas têm uma certa deficiência se comparadas com rotativas ou órbitas forçadas com relação à correção de defeitos, principalmente quando a gente está trabalhando em vernizes mais duros, como vernizes alemães, né? Então, assim, no entanto, como eu te falei, voltando no ponto, né, a minha orbital de 21 milímetros, né, 6 polegadas, já fiz uma BMW, uma X1 com ela toda, tá? Ela, na época, eu não tinha a minha de 3 polegadas. Então, eu fiz ela toda com uma boina de lã híbrida. E, cara, ficou espetacular, tá? Se você tiver curiosidade, você dá um pulinho lá na nossa página do Instagram, Especial Clean, Estética Automotiva Premium. Você vai achar lá, dá uma roladinha lá no feed, você vai achar essa BMW lá. Bom, então, aí você vai começar a ter esse aumento de produtividade, tá bom? Ah, Guilherme, e agora? Pô, já comprei, estou com 3 máquinas, será que eu compro mais uma? Será que não? Bom, né, com a visão de obter sempre os melhores resultados, sempre obter os melhores desempenhos, eu indicaria você agora optar pela opção da Nano Politriz, tá? É uma politriz bem pequenininha, de um prato de 1 polegada, caraca, prato de 9 polegadas aí é brabo, hein? Pratinho de 1 polegada, tá? Ela é bem pequena, mais ou menos desse tamanho, e você vai conseguir atingir níveis de correção muito mais detalhados, entradas de porta, né? Detalhes mais visíveis de curvas e cantos de carros, principalmente carros mais esportivos, tem muitas abinhas, né? Muitos pedaços menores, e que quando a gente vê no contexto, para a gente que tem um olho mais clínico e para um cliente mais exigente, vai fazer diferença, tá? Então você consegue aí literalmente formar um arsenal poderoso para você constituir o teu processo de polimento técnico, tá bom? Mas, por exemplo, você tem a opção, se você na sua terceira opção, você optou por uma máquina rotativa, aí você já ganha um pouquinho mais de tempo nesse processo, porque se você conseguir comprar extensores, né, e pratos menores, ou até mesmo aquela canetinha, são acessórios que você vai comprar, mas que você pode utilizar na sua máquina rotativa. E você vai ter todo o desempenho que você teria utilizando, por exemplo, a rotorbital de 3 polegadas ou a nanopolitriz de 1 polegada, tá? Mas é como eu falei, a gente tem 2 caminhos para seguir e a gente precisa seguir o que for mais confortável, tá bom? Bom, hoje eu dei bastante dica aí para vocês, né? Falei de uma caminhada longa a respeito de escolha de máquinas.
Espero que eu tenha ajudado vocês, espero que eu tenha esclarecido algumas dúvidas e questões do dia a dia, mas se ficou qualquer coisa, pode colocar aqui no comentário que eu olho sempre e vou ficar muito feliz de poder responder você, de tirar alguma dúvida mais técnica, de responder alguma coisa do dia a dia, tá? E a gente se ajudar, beleza? Bom, se você já gostou, se você já ficou feliz, não esquece de dar o seu like e compartilha com os seus amigos. Se você acha que ele também vai ser beneficiado com esse conteúdo que a gente gerou aqui, compartilha com ele. Não esquece, a gente está aqui sempre para se ajudar. Tamo junto, até a próxima!